Pouca gente percebeu isso, mas a NASA tá gastando milhões e não é só pra ir pra Lua. Ela também quer te fazer se importar com isso. Bom, a gente tá acompanhando esse programa Artemis, que é esse daí da volta à Lua, depois de mais de 50 anos. É um dos projetos mais caros que eles colocaram de pé. A estimativa passa de mais de 90 bilhões de dólares ao longo desses próximos anos. E o orçamento anual da NASA hoje gira em torno ali de 24 bilhões por ano. E aí, se a gente for falar só de valor, o que a gente tem que entender também é que esse dinheiro ele não tá exatamente garantido. Na época do Apollo, a lógica era outra, estavam ali no meio de uma guerra fria, uma disputa direta, tinha um motivo claro para investirem na NASA, e hoje a NASA representa menos de 0,5% do orçamento dos Estados Unidos. Naquela época, que era o auge, foi mais de 4%. Ou seja, é preciso que liguem para um projeto desse tipo para que o dinheiro simplesmente não suma. Aliás, houve épocas em que isso esteve mais perto de acontecer. Por muito tempo a NASA ficou bem mais dependente de iniciativa privada, sem grandes projetos ambiciosos como esse, e hoje ela continua sendo 100% financiada com dinheiro público, mas mudou ali a forma de operar. Ela não faz tudo, aprendeu a terceirizar, a contratar, né, SpaceX, Blue Origin, a gente sabe que essas empresas elas colocam bilhões ali também, né, inclusive em pesquisas, mas isso não funciona só porque o projeto continua ali e precisa fazer alguma coisa na NASA, né? Mas porque ele tá relevante, suficiente ali pra existir. E é exatamente aí que eu acho que entra uma parte que todo mundo insiste em ignorar. Eu vou ser chata pra caramba, porque é o que eu sempre falo por aqui. Marca. O Artemis não foi pensado só como missão, ele foi pensado como algo que precisa durar por anos. E para isso, não basta você ser tecnicamente incrível, você precisa que as pessoas se importem com isso. Então a NASA investiu pesado, trouxe uma agência de branding, criou uma identidade nova. Enquanto o marketing do Apollo era primeiro, a gente precisa chegar lá, chegar primeiro, o do Artemis ficou mais sobre ficar. E mais do que isso, eles começaram a se preocupar em falar com gente que antes nem prestava atenção nisso. Até por isso que nesse projeto a gente vê aí que eles fizeram parcerias com Minecraft, com marcas de streetwear, de outros produtos em geral, né? Entenderam que eles precisavam se aproximar das pessoas do dia a dia, né? Tem astronauta postando rotina, mostrando bastidor pelas redes sociais, levando o iPhone pra lá pra tirar foto, postar mais coisas. Tinha uma Nutella flutuando outro dia lá dentro da nave. Vocês têm que concordar que isso tem um potencial de chegar em mais pessoas do que um paper científico. E cumpre muito bem esse objetivo que eles estavam buscando, certo? Aí tem muita gente que fala, poxa, mas essa ciência então ficou muito menos importante. Na verdade, ela ficou mais complexa. A gente sabe que eles estão estudando o gelo no Polo Sul da Lua, testando o sistema para viver fora da Terra, criando base para Marte. Só que agora eles têm uma camada a mais. Que se ninguém entende por que isso importa, a ciência não vai continuar. É uma coisa que ela não aparece num número direto. Não dá para colocar ali numa planilha simples de vendas ou financeira. Mas que ela sustenta tudo isso num curto e num longo prazo. Que é o quê? A marca. Eu acho que na cabeça de muita gente pode ser até uma estratégia só para parecer cool, mas eu não consigo pensar em uma outra maneira de ser suficientemente relevante para não ser cortado que não seja assim. É muito mais fácil ser relevante quando uma marca vira parte da cultura, quando as pessoas acompanham, quando os jovens se interessam. É difícil daí o governo simplesmente parar tudo se as pessoas entendem o que você está fazendo e por quê. Eu vi umas críticas esses dias de que a NASA está investindo mais em marketing que em ciência. Isso é um clássico comentário de quem não entende que hoje, sem uma coisa, a outra não sobrevive, ela não acontece. E eu tô dizendo isso tudo por quê? Porque na medicina ou em qualquer outra área técnica começa a incomodar exatamente, praticamente da mesma forma. Porque ainda existe uma ideia muito forte de que profissional e marca séria não se preocupa com marketing e comunicação. Que isso é coisa de quem não é bom o suficiente, de quem precisa aparecer para compensar alguma coisa. Só que na prática isso acaba criando um cenário meio estranho até, de profissionais excelentes, tecnicamente impecáveis, mas que continuam pequenos. Dependem de indicação, faturamento, agenda fica instável. Sem o controle de um crescimento com números, com ideias palpáveis ali de como fazer isso. Enquanto isso, tem outros que entenderam como construir essa percepção, esse posicionamento de experiência e acabaram estruturando clínicas maiores, mais organizadas, mais sustentáveis a longo prazo. E aí que tá, né? Porque não tem exatamente a ver com a qualidade do médico, mas porque eles entenderam que hoje não basta só você ser bom ou só ter uma boa formação. Se você quer ter uma clínica de verdade, crescer, estruturar, escalar com qualidade, você vai ter que lidar com a marca em algum momento. Com a percepção do público, com a comunicação do seu sistema, com a experiência do paciente, com tudo isso e mais. Ou seja, né, lidar com o quê? Marketing. Na verdade, ignorar isso não te torna um médico mais sério, um profissional melhor. Te limita. E talvez seja exatamente isso que separa um médico que atende bem, que é bom, de outro que constrói algo maior.